Nós estamos aqui no nosso podcast, né, que se chama Somos Podcast. Quero avisar a todos que logo depois que a gente encerrar essa live, esse momento aqui, essa entrevista com o nosso amado querido pastor Valdir, nós vamos baixar, tá bom? A live e ela será colocada no nosso canal do YouTube, tá certo? Lá no Somos Podcast no YouTube. Então eu peço você já de antemão para você ir lá no nosso canal do YouTube, no Facebook, no YouTube, Somos Podcast, e aí você se inscreve lá no canal, você tem acesso, tá bom? O nosso vídeo vai ficar gravado lá. De repente você quer visualizar mais uma vez, dar mais uma olhadinha naquilo que foi tratado. Nós temos certeza que hoje o assunto que será tratado será muito bom, porque é um tema, acredito que para os nossos dias atuais, essa questão das escolas militares, e algumas pessoas têm dúvidas, será que esse modelo funciona? Será que esse modelo não funciona? E nada melhor do que chamar um profissional que está atuando diretamente na área, né, o pastor Valdir, que é um oficial da aeronáutica, tá bom? E eu queria, de antemão, já pedir ao amado querido que nos aceitou de antemão, pastor, quero fazer parte, sim. Inclusive, vou falar das experiências que a gente está tendo aqui na escola. Então, pastor Valdir, fique à vontade, se apresente e fale um pouquinho primeiro da sua vida, depois da sua carreira militar, e depois a gente começa a falar sobre as escolas militares. Primeiramente, Júnior, obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Tenho acompanhado aí seu trabalho, Somos Podcast, certo? Assuntos interessantíssimos, né? E em tudo tem sido algo muito bem feito. Sou pastor Valdir, Rio de Janeiro. Sou militar da reserva da Força Aérea Brasileira, por onde servi 31 anos, desde os meus 17 anos de idade eu estive na Força Aérea Brasileira, aos 16 eu já estudava, né? Sou suboficial da Força Aérea Brasileira, da reserva, e na Força Aérea Brasileira eu atuei em duas áreas especificamente. Eu atuei na área profissional, na parte técnica, né? Eu trabalhei na parte de aquisição de material durante muito tempo. Trabalhei com aquisição de material, parte logística da Força Aérea, até chegar e me especializar numa área chamada Foreign Military Sales, né? Que são contratos com as Forças Aéreas Americanas. Me especializei nessa área e nessa área eu tive a oportunidade de ver muitas portas se abrirem. Eu fui fiscal de contratos com as Forças Armadas Americanas e tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, conhecer e até servir lá por quase 3 anos. Servi dentro da base aérea de Wright-Patterson, em Ohio. Foi uma experiência maravilhosa. Paralelo a essa parte técnica, que eu exerci por mais de 20 anos dentro desse programa, eu também atuei na área de ensino. Então, eu dei aula em nossas instituições, dentro do Comando Aeronáutico, em nossas escolas, e isso fez com que eu começasse a me apaixonar pela educação. Eu gostei tanto que fiz pedagogia. Primeiro eu fiz o curso de instrutor da Força Aérea Brasileira. Primeiro eu me formei como instrutor da Força Aérea Brasileira, que me capacitou a dar aula dentro da Força Aérea. E eu comecei a coordenar cursos, dar aulas, né? E eu fui gostando tanto que eu falei, vou fazer pedagogia, que é uma área que está dentro do que eu estou fazendo no momento. E fiz pedagogia e continuei me apaixonando pela educação. E assim que eu fui para a reserva remunerada, né, da Força Aérea Brasileira, eu recebi um convite para
iniciar um processo de militarização numa escola, que era um projeto desafiador. Em meio a uma pandemia, uma situação difícil na educação, a gente iniciou esse processo de militarização numa escola. E esse processo tem sido algo gratificante, uma experiência muito boa, e é isso que a gente vai poder conversar bastante aqui. Então, essa é a minha história como militar, e hoje diretor de uma escola militar. Muito bom. Valdir, eu participei das Forças Armadas, né? Não com o seu tempo, né? Desde os 17 anos. Aí, 17 anos, na verdade, eu me alistei no Exército Brasileiro. E aí, me formei no NPOR, né? Que é Núcleo de Preparação de Oficiais de Reserva. Depois, no outro ano, voltei para fazer o estágio de instrução. Eu posso dizer para o companheiro que é o seguinte, que existe uma semana, para aqueles que não sabem, que não têm experiência com a questão militar, é o seguinte, existe uma semana, que é uma semana choque, que é chamada a Semana Zero, né? Que é onde você entra em contato com a questão militar, que tudo que você faz é correndo. Você come correndo, você prepara a sua cama correndo, você toma banho correndo, você almoça correndo, toma café correndo, tudo é correndo. Mas eu posso dizer, assim, que alguns princípios que eu aprendi lá, eu carrego para a minha vida. Por exemplo, eu posso dizer, respeito às autoridades. Então, hoje eu não consigo me dirigir a uma autoridade que não tenha respeito. Então, para mim, é como se é o seguinte, todo mundo é senhor para mim. Todo mundo, senhor, o senhor pode, o senhor, tem pessoas, tem a mesma idade, não, mas eu vou chamar de senhor porque a gente não erra a patente. Se chamar de senhor, você não erra a patente. Não é? Então, princípios como respeito, princípios como hierarquia, disciplina, né, nós vamos aprendendo. Acredito que esses conceitos estão dentro daquilo que é a proposta da escola militar. Então, vamos começar falando sobre isso. Quais seriam os princípios que estariam norteando essa questão da escola militar? É importante falar que algumas pessoas elas caem num erro de dizer que a escola militar ela tem a ver com a parte política do país. Isso é um grande erro. E eu vou comprovar isso aqui com dados. A primeira escola militar ela nasceu em 9 de março de 1889, ainda no Império. E ela foi chamada de Imperial Colégio Militar. Então, essa foi a primeira escola militar do Brasil. Então, o ensino militar ele não tem ligação nem elo político. É importante a gente deixar isso muito claro. Ele é um e ele tem uma base que é a hierarquia e a disciplina. E não tem vínculo político. É importante dizer isso. Então, é um ensino tradicional, onde a hierarquia e a disciplina são a base. Aquilo que você falou, Jânio, com muita propriedade. Você passou por uma escola militar, então essa escola ela te deixou valores. Né? E são esses valores que a escola militar, uma escola militarizada, as escolas que estão se tornando cívico-militares, elas estão trazendo para os alunos. Tem alguns dados aqui impressionantes e vale a pena a gente comentar. Em 2020, 200 escolas elas começaram a entrar nesse processo de cívico-militar, já totalizando mais de 500 no Brasil. 127 já estão em curso desse processo. Ou seja, a cada dia que passa, estados querem aderir a esse processo de ensino. E aí, por quê? Mas por quê? Por quê, Valdir? Algumas pesquisas. Eu convido a todos que nos assistem a pesquisar. Vai lá e procura saber, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB,
Como é que estão as escolas militares? Eu convido a todos a fazerem isso. De 2017 a 2019, vocês vão ver que as primeiras são militares. As maiores notas do IDEB são de escolas militares. Você vai ver que em 2020, alguns estados eles publicam esses índices por estados. E Mato Grosso ele foi um que publicou isso com muita ênfase. A maioria das escolas tiveram notas máximas de 5,6 no IDEB. Já as escolas militares, as cívico-militares, tiveram notas acima de 6,4. Então, se você começa a observar esses dados, você começa a ver uma diferença de um ensino que está sendo proposto. E eu quero deixar claro aqui, eu não vou dizer que é o melhor ensino, que é o ensino que funciona, não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui querendo dizer o seguinte, quando você traz para um ambiente de educação, né? Nós somos educadores, disciplina e hierarquia, funciona. Isso eu posso garantir. Funciona. Agora, paralelo a esses dados que eu te dei aqui acerca de que o IDEB apresenta e o Enem também, eu convido a todos a observar esses dados. Tem um outro agravante com a educação brasileira hoje. Você vai ratificar o que eu estou falando. O Brasil ele lidera o índice de agressão a professores. Nós estamos na liderança. Nós somos o país que mais agride professores. Teve uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Professores em São Paulo, em 2019, que atestou que 54% dos professores sofreram agressões. Então, você começa a observar que a educação ela está adoecendo, tanto fisicamente como emocionalmente. Eu comprovo isso. Eu tenho um colega de farda, que é a esposa dele, ela professora no Rio de Janeiro, né, e ela abandonou a educação porque ela sofreu ameaças. Ela começou a ser agredida por uma aluna, e não só pela aluna, pela mãe da aluna, e chegou a um ponto dela ficar afastada por problemas até de ordem emocional, e por último ela abandonou a educação. Então você observa com isso que alguma coisa precisa ser feita em termos de educação. Não só isso, vamos trazer alguns outros dados aqui. Gazeta do Povo publicou em 25/7/2021 que houve uma redução nas escolas que adotaram ao sistema cívico-militar. Começou a ver, adotaram 2020, 2021, houve uma redução de 80% de falta e violência nessas escolas. Então, o que é difícil, Júnior? Você pegar uma escola do nada, o que nós fizemos no Grupo Evolução Escolas Militarizadas. Nós pegamos uma escola que todo mundo ali era civil, né, com um ambiente comum de escola, e você começar a colocar valores nessa escola, há um processo árduo, demorado, que tem que ser perseguido. Mas você vê que a Gazeta do Povo ela diz que já começa a produzir, depois de 2 anos, redução de faltas e de violência. Agora, um outro dado aqui que é alarmante, em termos de educação. Nós temos a presença aí do secretário de Educação aqui do município de São João de Meriti, está participando conosco. Então, olha que dado alarmante, Júnior. A evasão escolar ela cresce 128% dos 5 a 9 anos. Tá? Como é que é o crescimento da evasão escolar numa faixa etária que é a base da criança. Aí, quando você vai para os jovens, 244 mil jovens, segundo a CNN, estão fora da escola, de 6 a 14 anos.
Por que isso? Por que a escola ela está se tornando desmotivadora para o aluno e para o professor? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar no ar. Por quê? Que a evasão escolar está crescendo, que os índices de violência estão crescendo, certo? Ou seja, por que números tão alarmantes de alguns dados apenas que, se a gente for pegar em estado, cada estado ele faz a sua pesquisa, traz o seu índice, você vai ver que são dados que assustam. Assustam. E a escola militar, ela começa a combater justamente isso. Ela combate a qualquer tipo de violência. Isso é uma coisa inaceitável. Ela combate o desrespeito aos professores. O professor ele é considerado a primeira autoridade de sala de aula. Então, ele é uma autoridade. A gente vai, aos poucos, introduzindo isso para a criança, para o adolescente, para o jovem, mas é um processo. Não é uma coisa assim. Você vê que essa informação da Gazeta diz que houve uma redução de 80%. Não acabou. Não acabou. Não vai acabar. Nós vamos ter sempre ali situações inopinadas que a gente vai ter que estar tratando. Mas o que acontece numa escola militar, numa escola cívico-militar, numa escola militarizada? Isso é uma coisa que é inaceitável, inadmissível. Uma agressão, por menor que seja, um bullying, certo? Uma situação que possa denegrir alguém, a gente trata isso com muita seriedade. Agora, como eu disse, é um processo longo, árduo. Como é que a gente vai trabalhando isso? Vou dar um exemplo para vocês. Esse semestre, na escola do Grupo Evolução, nós estamos estudando todo o semestre. Ética, moral e valores. Então, e o segundo semestre vai ser família. Então, essa é a parte moral e cívica. No final desse primeiro semestre, nós vamos ter um seminário. Um seminário onde as turmas, cada turma já tem um tutor, um professor. Essas turmas vão apresentar algo que elas vão produzir dentro desse tema. Ética, moral e valores. Então, nós estamos dando aula todas as semanas para eles. Vídeos, aulas, exemplos sobre esse tema. Ética, moral e valores. No final, eles vão produzir alguma coisa para nós, professores e pais. Ou seja, não é fácil você pegar uma escola do nada e tornar com que ela passe a ser uma escola militar, militarizada ou cívico-militar. Aí você pode perguntar, Valdemar, qual é a diferença? Uma escola militar é como a que você passou, a que eu passei. As nossas Forças Armadas, elas têm escolas militares, certo? E, além disso, nós temos colégio militar. O Exército tem colégio militar. A própria Aeronáutica também tem alguns. Tem um na Ilha do Governador, que a minha filha estudou. E existem as escolas cívico-militares, que é quando você pega uma escola do município, do estado, e uma força ela assume a coordenação daquela escola. Bombeiro, polícia militar, e começa a introduzir esses valores, disciplina, hierarquia dentro da escola. E agora nós temos também as escolas particulares que estão entrando com um projeto de militarizadas, como é o Grupo Evolução. Você pega uma escola particular e você traz esse conceito de educação, dando, muitas vezes, a muitos pais a oportunidade de colocarem seus filhos em uma escola onde há disciplina e hierarquia. Ô, Valdir, pessoal, a gente, a sociedade, de uma forma ignorante,
muitas vezes ela atribui apenas à escola o dever de educar. Acredito que, salvo erro, a LDB vai dizer que a competência da educação compete à família e à escola. E o que é que a gente tem? Uma sociedade hoje degradada, não é? Dos seus valores morais, dos seus princípios éticos. E aí, o reflexo disso, eu acredito que entra nas escolas. Por isso, dessa falta de respeito com o professor, da falta de responsabilidade que um aluno tem desde o primário até o ensino médio, até na faculdade, por exemplo. Quando você chega numa faculdade pública, você vê às vezes os prédios todos pichados, é uma falta de respeito com o professor. Enfim, acredito que tudo isso é reflexo de uma má educação ou ausência de educação familiar. Acredito que nesse projeto da escola é desafiador, né, o projeto da escola militar, porque implantar isso não é uma caixa mágica, né? Não é uma caixa que você vai colocar um pozinho lá, jogar a varinha e de repente a escola que estava em índices terríveis passar para índices maravilhosos. O desafio é muito grande. Eu queria que Valdir falasse para mim o seguinte: quando você chegou na escola, se você pudesse trazer para nós um retrato de como era sociedade ao redor daquela escola, pais, alunos e escola. Primeiro vamos falar do que você encontrou. Depois de falar o que encontrou, o que foi que se tornou. Júnior, tu colocou alguns detalhes aí com muita propriedade. A gente vive um momento muito difícil da sociedade, onde a gente se depara. Por isso que eu fiz questão de, no início, dizer que uma escola militar ela não tem nada a ver com política, né? Político partidária, não. Ela tem a sua base dentro do que é hierarquia e disciplina. Mas o que a gente vê hoje no ensino, no nosso meio, são escolas que se tornam militantes, né? E cada vez mais fazendo com que valores se percam. Essa é a verdade. Quando nós chegamos na escola, primeiro que a gente... esse convite, ele se deu porque a escola, a gente vivia um momento de pandemia, de incertezas, e muitas escolas estavam fechando. Os pais tirando alunos das escolas, aquela preocupação, aquela dificuldade. Então, nesse contexto de incertezas, de dúvidas, o que vai ser a pandemia? Vai ter aula presencial? Vai ser online? Aquilo tudo que a gente viveu, né? 2020, 2021. Nós chegamos em 2021, né? Ali na escola. Nesse contexto, nós apresentamos ali para a sociedade algo novo. Uma escola militarizada. Apresentamos esse contexto, esse projeto. E não vou dizer para minha surpresa, não, tá? Mas para surpresa de muitos, esse projeto foi muito bem aceito. Enquanto muitas escolas estavam fechando, nós estávamos crescendo. Certo? Crescendo em número de alunos, nos estruturando melhor. E 2022, esse ano, ela cresceu mais ainda. Nós temos turmas que não temos vagas. Temos pais, às vezes, que nos procuram hoje e não tem vaga para estudar na escola. Tanto que é um sonho, um propósito nosso, né, de expandir esse ensino para outros municípios, né, ali da Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Porque a procura tem sido muito grande. E aí, como é que a gente chegou? E o que é assim desafiador e, ao mesmo tempo, assustador.
você se deparar com crianças, com alunos, vindo de uma pandemia, né, mas com um déficit de ensino muito grande. Né? Muito grande. O primeiro obstáculo que a gente viu foi esse. O segundo é a dificuldade de você introduzir disciplina e hierarquia. Também foi uma coisa que não foi fácil. Né? E, ao longo do processo, estou te falando, nós estamos no segundo ano, a gente começou a ver ganhos muito grandes, em todos os aspectos. Acabou o ano de 2021, eu fui contactado por muitos pais, né, que começaram a me dizer que, poxa, o meu filho ele está mudando. Meu filho está tendo interesse por estudar, meu filho está se tornando mais responsável. Né? Então, isso, para nós, é gratificante. Né? E não foi um, dois pais, não. Muitos pais. Paralelo a isso, a gente começa a ver, por exemplo, alguns vizinhos que, outro dia mesmo, né, nós temos um diretor financeiro, Márcio, ele falou comigo, me apresentou um vizinho, né, lá da escola, e ele falou, rapaz, isso aqui antigamente era uma bagunça, entrada, saída, uma barulheira, e agora eu fico lá da minha casa, eu gosto de ficar vendo, né, vocês entrando em forma, tudo saindo com ordem, entrando com ordem. Então, você começa a ver que isso começa a impactar até no meio da vizinhança. Né? Então, agora, se você perguntar, mas foi fácil? Você até falou, não bota um pozinho, não. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil, por quê? Qual o grande desafio que a gente encontra hoje, Júnior? Você pega crianças que não têm ordem, não têm disciplina, não têm hierarquia em casa. Você pega algumas crianças que estão acostumadas a poder fazer tudo, sem limite. Né? Você pega crianças que hoje têm acesso a redes sociais e informações com facilidades tremendas. Então, isso tudo dificulta esse processo. Dificulta mesmo. Mas como é que a gente combate ele? Quando a gente fala que uma escola militar, ela tem base na disciplina e hierarquia, o ensino é um ensino tradicional, aquilo que é previsto na LDB, mas associado a esse ensino tradicional, nós temos hierarquia, disciplina e algo que eu acho assim interessante, você vai lembrar disso, na carreira militar. Na carreira militar, eu tenho o meu livro de alterações, né? Então, eu tenho todas as minhas alterações. Todas as minhas alterações. A Força Aérea me conhecia muito bem. O que é essas alterações, Valdir? Essas alterações são todas as informações da sua carreira. Todas. Tanto informações boas como ruins. Graças a Deus, as minhas alterações só têm informações boas. As medalhas que eu ganhei, os cursos que eu fiz. Mas, digamos que ali tivesse uma cadeia que eu tomei. Eu estaria lá, dia tal, o militar foi preso por isso, por aquilo. Então, esse processo a gente traz para as escolas militares, para militares. Nós temos um acompanhamento. Os nossos professores e coordenadores, eles têm que conhecer o aluno. Ele tem que conhecer. Existe uma ficha que é preenchida a cada trimestre e nessa ficha ali estão as qualidades, os defeitos, aquilo que o aluno precisa melhorar, aquilo que a gente pode aperfeiçoar e de posse dessa ficha a gente começa a trazer os pais para perto da gente. Então a gente começa a chamar pais, mostrar, ó como é que seu filho está, olha a situação, olha aquilo. Agora, quando eu estou dizendo para você que não tem sido fácil, porque a pandemia, alguns estudiosos aí, eu estou falando em termos
números, né, que são trazidos e informações dizem que essa pandemia aí, ela trouxe um prejuízo de quase 10 anos pelo afastamento que trouxe para as crianças, jovens e adolescentes. Então você vê que isso é uma coisa assim, parece um número altíssimo, né? Para eu, Valdir, analisar, tá? Mas eles tomam por base aí dados científicos e chegam a esse número aí, a essa estatística. Então, o que nós temos como desafio? Lidar com essas crianças que têm esse gap aí. Muitas foram aprovadas sem nem prova fazerem, né? Sem ter conhecimento. Então, você imagina como tem sido difícil. Mesmo assim, nós temos observado o crescimento da escola, da qualidade, a melhora, a informação dos pais. E é o que eu te disse, é um ensino tradicional, né? Disciplina, hierarquia. E ali, nesse ensino, a gente traz para o dia a dia essa metodologia de que a gente precisa conhecer o aluno em todos os aspectos. Como suas alterações. Tanto na parte cognitiva, né, como também na parte disciplinar. Nós temos um livro lá com fichas disciplinares que os alunos muitas vezes levam para casa, os pais são advertidos. Então, você lida com todo tipo de pai. Pai que chega lá e está pronto a ajudar. E, não, poxa, meu filho... E você chega pai que o cara fica bravo contigo. Rapaz, mas outro dia o pai, meu filho, é a quinta vez que eu tenho que vir aqui. Pai, talvez você venha o ano inteiro se nada mudar. Alguma coisa está acontecendo, né? A gente vai se ver muito aqui. Valdir, veja só, eu acho que aquilo que você falou, alguns índices aí alarmantes, né? Questão de falta de violência a nível de 80%, né? Na verdade, assim, essa construção que está sendo feita, esse projeto de escola militar, ele, para alguns, de início, causa certa estranheza, né? Que história é essa de fila? Que história é essa de ordem unida? Não sei se lá faz, né? Mas uma fila faz uma ordem unida. Que história é essa de cumprimentar, todos ficarem de pé quando o professor chega na sala de aula? Acredito que deve caminhar para isso, que é aquilo que a gente aprendeu no Exército. Pronto. Então, veja só, a sociedade ela está em desordem. Então, assim, tirar alguém da inércia, né, para trazer ela para uma ordem é muito difícil e histórico. E aí você me falou o caso de um pai que 5 vezes foi lá. Eu vou vir aqui todas as vezes, por quê? Porque está trazendo uma transformação. Agora eu queria que as pessoas que estivessem ouvindo aqui imaginassem o seguinte, veja, modificar a vida de uma pessoa em 2 anos, isso não existe. Isso é uma semente plantada que está sendo regada, e digo com muito esforço. Agora, o resultado, acredito, pelos números que o pastor falou, que o Valdir falou, ele está vindo. Né? Vizinhos ao redor da escola, demonstrando ali que é bonito de ver. Quer dizer, se a escola, não sei se era o caso, né? Mas se é uma escola que antes estava depredada, suja, pinchada, e a evasão e drogas, né? Drogas dentro da escola, droga na porta da escola, né? Hoje você vê uma escola em ordem, pintada, com respeito, disciplina. Olha, eu não vejo assim uma situação de saltar os olhos, de a gente ficar achando maravilhado com o que está acontecendo, do que uma situação totalmente de uma sociedade pervertida e deturpada do jeito que está hoje. Né? Agora eu queria tocar num assunto com o Valdir, o seguinte, olha só,
O projeto ele é bom, ele foi comprado pela sociedade e tal. E o que o senhor me diz dos docentes, né? Foi fácil implementar isso junto com os docentes? É, Eu sei que tem muitos professores aqui, secretários, né? Pode trazer essa experiência, porque acredito que os docentes têm que comprar essa ideia, né? Para poder aplicar essa metodologia e colher assim o resultado que é o que todo mundo quer, que é uma qualidade de educação. o que a gente se preocupou em fazer primeiro? Né? Quando a Vânia, ela idealizou esse sonho, né, de família, né? A Vânia é a diretora-geral da escola. Ela tem um tio militar e sempre teve esse sonho, e ela idealizou isso e nós compramos essa ideia junto com ela. Então, quando a gente começou esse processo, a gente começou pelos professores. Então, o primeiro trabalho que nós tivemos foi reunir professores, conscientizar. Nós fizemos uma aula para eles, nós trouxemos vídeos. Então, foi feito todo um trabalho antes do ano letivo começar, de conscientização do que é uma escola militarizada. Nós trouxemos a informação dos regimentos que a escola tem, porque o militar, você sabe disso, vale o que está escrito, né? Vale o que está escrito. Palavras, vento leva. Então, nós temos um regimento interno, um regimento disciplinar. Então, os professores tomaram conhecimento, tiveram acesso, levaram para casa a parte que cabia a eles. Então, primeiro eu posso dizer que nós formamos os professores, né? Começamos a trabalhar com eles, com aulas, vídeos, exemplos, né? Foi o primeiro aspecto. E aí, o segundo aspecto, começou o ano letivo propriamente dito. Quando o ano começou, os professores já tinham noção do que era uma escola militarizada. Nós temos aula de ordem unida, sim, os alunos eles têm aula de ordem unida. Nós temos toda a parte militar na escola, nós temos canto do hino nacional, nós temos hasteamento da bandeira, nós temos o grito de guerra da escola, os alunos eles fazem o grito de guerra. Nós temos formaturas. A escola ela trabalha com uma parte motivacional. Por quê? O que acontece? Eu falei para você que a educação hoje ela está doente, fisicamente e emocionalmente. E a gente vê uma situação de ambos os lados. Você vê uma evasão escolar que cresce a cada ano. Paralelo a isso, você vê um número alarmante de professores sendo agredidos, saindo com problemas emocionais, parando de lecionar. Então, é uma situação que caminha paralelo. Desmotivação de um lado, desmotivação do outro. Então, a escola ela trabalha muito um lado motivacional dos alunos. Por exemplo, a escola ela tem formaturas trimestrais de simulados. Então, os 3 primeiros colocados do simulado recebem medalha, recebem diploma, e é uma formatura especial para honrar esses alunos. Fora isso, nós temos o xerife de cada turma. O xerife ele é o aluno que tem as melhores notas de todas as matérias. Pega uma média aritmética e a partir do 3º ano, a gente esse ano implantou o xerife também no 3º ano, a pedido dos professores. Então, a professora de 3º ano, ela nos procurou, poxa, já tem condição da gente implantar isso, vamos lá, tal. Então, a pedido da professora, esse ano, o 3º ano, também tem um xerife. Então, os alunos que têm a melhor nota, eles são o xerife. Aí, o que é o xerife? É o que apresenta a turma para o professor, cada professor que entra, turma de pé, aí ele apresenta a turma, e a gente vai introduzindo isso. Toda segunda-feira a gente tem um café com os xerifes. Então, a direção da escola ela toma um café junto com os xerifes, todos eles, e ali a gente começa a falar de liderança, de exemplo,
Porque isso é uma coisa nova, né? A gente está trazendo uma mudança de comportamento muito grande. Eu vou reiterar aqui o que eu falei. É muito difícil você trazer, às vezes, hierarquia e disciplina para crianças que não têm isso em lugar nenhum da vida delas. Como você falou, de uma sociedade que está em ampla degradação. Então, toda segunda-feira nós temos um café com xerifes. E nesse café, ali a direção da escola, né, tanto eu como a diretora-geral, o diretor financeiro, a gente ali bate um papo com eles, a gente conversa, a gente traz valores, traz exemplos. Eles têm uma agenda, cada xerife tem uma agenda. Então, eles me apresentam como é que foi a semana, né? Em termos de alunos que conversaram muito, situações, para que a gente possa chamá-los na direção, saber o que houve. Se for o caso, trazer para eles uma ficha disciplinar, suspender. Essa semana, por exemplo, nós tivemos que suspender 2 alunos, e isso não nos traz alegria em dizer. Mas o que acontece, Júnior? Aí eu vou dizer aqui para todos que nos assistem. Uma escola militar, militarizada, ela não tem problema? Não, não é isso. Pelo contrário, talvez nós tenhamos até mais problema, porque tudo para nós é um problema. Aquilo que se tornou normal, se banalizou, que as pessoas não se preocupam mais em corrigir, para nós, um aluno falou um palavrão. Outro dia, um aluno falou um palavrão na turma, ele teve que fazer um trabalho, os pais tiveram que assinar o trabalho, porque ele falou um palavrão. Então, todo tipo de problema, por menor que seja, é um problema. A gente convive ainda muito com uma situação no meio das escolas, que é o bullying, né? Então, a gente procura trabalhar isso. Então, esse processo, ele é um processo árduo, longo, ele tem que ser continuado, mas a gente vai colhendo os frutos. Então, a gente tem os xerifes. Então, o professor é a primeira autoridade, o xerife é a segunda autoridade. E não só isso, a gente procura, por exemplo, motivar o xerife. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que a gente fez. Nós vamos ter agora uma aula de campo, uma aula de biologia de campo, que vai ser uma coisa assim extraordinária. Os xerifes, eles vão de graça nessa aula. Então, os primeiros colocados do primeiro trimestre, né, eles vão de graça. Só tem vantagem. Só tem vantagem. Qual é a mensagem que a gente está querendo deixar para os jovens, para os adolescentes? Vale a pena estudar. A educação, ela é transformadora, ela abre portas. E eu posso dizer isso por mim, Júnior. A minha história de vida, né? Um garoto pobre de São João de Meriti, órfão de pai, com uma mãe doente, certo? Que trabalhou de servente de pedreiro, de office boy. Poxa, alcançar o que eu pude alcançar somente com 2 princípios que eu posso dizer que fizeram parte da minha vida, né? Primeiro, Deus, e o segundo, a educação. Ela realmente abriu muitas portas para mim. E tem até outro dia eu falei para meus alunos, brincando com eles, que a primeira vez que eu viajei a serviço para os Estados Unidos, e isso era um sonho meu, né? Conhecer os Estados Unidos, e eu viajei a serviço, e eu me perdi em Washington, né? Fiquei perdido lá, e eu brinquei com um colega da lá, para melhor se perder em Washington do que em São João de Meriti. Aí eu falei para os meus alunos, esses dias numa aula de riram muito. Ou seja, a gente quer trazer uma mensagem para os nossos alunos, é o seguinte, ó, a educação, ela abre portas, ela traz benefícios, ela pode te trazer ganhos. Por quê, Júnior? Nós não temos vaga para todos os alunos numa escola federal boa, entendeu? Nós não temos vagas para todos os alunos que querem ser médicos. Não tem, é competição, Júnior. Competição. Então, a gente quer gerar isso neles. O que acontece hoje? Vou te dar 2 exemplos aqui, que você vai entender bem.
uma jovem que estudava num colégio militar e um outro jovem, né, que não estudava. Não. E eu me deparei com os dois. Eu perguntei para a menina o que ela queria ser. Ela já sabia o que queria ser. Ela tinha descoberto já a faculdade que ela queria entrar. Ela descobriu que naquela faculdade ela podia fazer, em vez de fazer uma prova só no final do ensino médio, ela podia fazer 3 provas, uma por ano, avaliando cada ano de ensino. Ela sabia tudo da vida dela. E quando eu fui perguntar para o outro jovem, não sabia nem o nome dele. Mas o que você quer ser? Ah, não sei qual é o meu nome, não sei que dia é hoje, não sei o que está acontecendo. Então a gente se depara hoje com jovens, adolescentes, que estão sendo levados a uma procrastinação tão grande, né? Por uma desmotivação de ensino, por tantas situações, por uma sociedade tão degradada, como você mesmo falou. E aí você chega para ele, o que você quer ser? Não sei. Aí, ou seja, ele vai descobrir que ele vai ter que competir com alguém quando ele acabar o ensino médio. Ele vai descobrir que tem competição. E a gente não quer que isso aconteça com os nossos alunos. A gente quer que eles entendam que a competição vai fazer parte da vida deles. Nós vamos ter simulado todos os trimestres, vai ter prova, vai ter premiação, vai ter xerife, vai. Então, eles estão percebendo que eles vão competir a vida toda, e isso é verdade, entendeu? Entendi. Essa questão da competição é algo que o jovem só vai descobrir que ela existe quando acabar o ensino médio, né? Acabou o ensino Exatamente. médio e chega à realidade. Então, é agora o que Exatamente. fazer? E aí você tem o seguinte, veja só, é uma crítica aqui, uma opinião que eu tenho, né? Você tem uma escola que não reprova ninguém. Então, você faz um trabalho lá qualquer e tá tudo certo. Aí você faz um trabalho, um copiar-colou da internet, joga lá, tirou 9, tirou 10, e aí esse aluno começa a ser aprovado. E aí ele vai para uma universidade pública, onde muitas vezes ele entra, né, pela cota, e está tudo certo, a minha crítica não é essa, mas aí ele entra na questão da cota, etc. E tal. Chega lá na universidade, ele também faz o feijão com arroz e se forma um profissional. E aí eu pergunto, que tipo de profissional a sociedade está gerando? Aí você vê erro disso, erro método disso, erro daquilo outro, erro disso, e isso daquilo outro, e a gente não vai colher frutos excelentes. Que é aquilo que a gente quer, uma sociedade melhor, né? Então a gente falou ali da questão dos alunos. Eu queria voltar, um tema que eu acho muito interessante de falar aqui, que é sobre a questão da agressão a professores, sabe? Como eu vim da escola militar também, eu não consigo enxergar quando me causa um ranço, algo dentro de mim muito ruim, quando eu olho, por exemplo, um filho desobedecendo ao pai. Um filho desobedecendo. E às vezes você está no shopping passeando com a sua família e o filho faz aquele teatro, aquele escândalo lá, e se joga no chão, e o meu filho, o menino gritando, chamando a atenção, enfim. Então, assim, eu fico muito sentido com isso. E quando tenho um aluno que desrespeita professor, eu também não consigo, né? Porque o princípio nosso foi de respeito. Então, eu queria perguntar, Valdir, se você já se deparou, né, com algum caso de professor agredido, certo? E se quando você chegou na escola, se tinha algum caso, como é que está esse índice em relação a hoje, na escola onde você implantou ali esse projeto cívico-militar? Ó, Júnior, eu mesmo nunca tive a infelicidade de me deparar com essa situação, né? Eu acompanho, né? Acho que é uma coisa que hoje está sendo muito divulgada, né? Recentemente tive uma diretora de uma escola em São Paulo que foi esfaqueada por um aluno, acho que foi
mês passado, isso foi muito noticiado, por causa de nota, né? Então, agora, ali a escola, pelo que me consta, não tinham muito casos de agressão, até porque ela era uma escola de ensino fundamental 1 apenas. Então, ela é uma escola que ia até o 5º ano. É uma faixa Ah, etária onde você não tem tanto problema assim, né? Com a militarização dela, nós começamos o Fundamental 2, né? Então, agora, isso é uma coisa que nós não temos. Nós podemos dizer que nesses 2 anos de escola, nós não tivemos nenhum caso de professor sendo agredido, nem fisicamente, nem verbalmente. Então, não houve olha nenhum só. caso de agressão. Então, isso é uma coisa que a gente já vê com bons olhos. Por quê? Porque a gente vem implantando a disciplina e a hierarquia, e isso é uma coisa que a gente combate assim de uma forma muito grande, qualquer tipo de agressão, né? A gente sabe que o bullying é uma agressão que pode ser física, pode ser moral, pode ser social, né? O bullying ele se expandiu, até existe uma lei no Senado que condicionou as formas de bullying de uma forma muito clara. E a gente combate isso de uma forma muito grande, tá? Entendi. Aí você, mas existe entre alunos a agressão, bullying? Ainda existe, tá? Ainda existe, mas combatido por nós de Uma uma vez forma, identificado, né? Uma vez uma vez, identificado, não passa em branco, não passa em branco. É o pai que vai lá, pô, é a 5ª vez que eu estou aqui, porque às vezes a gente se depara com situações, e não há alegria nenhuma em dizer isso, onde a gente vê pais que conhecem muito pouco os seus filhos. Muito pouco. E aí, como é que você pode lidar com uma situação como essa, né? Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho que já é casado e tenho uma filha adolescente, né? Jovem, adolescente para jovem. E, poxa, eu acompanhei os meus filhos em todo o processo de educação deles, Júnior. Todo. Notas, desempenho, como é que estava. E o que a gente percebe hoje? Os pais não têm feito isso. Então, você no início, você falou uma coisa, que a educação é uma parceria, família-escola. Você, com muita propriedade, você falou isso, né? E o que acontece? Hoje a escola está sobrecarregada. A verdade é essa. Porque essa parceria, de um lado, e eu não vou dizer aqui apenas porque muitos pais não querem, tá longe de mim querer julgar algum pai, condenar, não. Você existe hoje tantas situações adversas, você existe famílias em que a mãe trabalha, o pai trabalha em 2 empregos, a criança ela, muitas vezes tem que ficar com a avó, tem que... Então, são situações diversas. Às vezes o pai, coitado, a mãe, ela queria muito acompanhar o filho mais de perto. Outro dia, uma mãe esteve comigo na escola, né? Eu a chamei lá, até porque a gente começou a observar uma necessidade de trazer o pai para perto da gente, e ela falou isso para mim lá em reunião. Poxa, eu queria tanto acompanhar mais o meu filho, mas eu trabalho. Coitada da mãe, rapaz. Ela começou a contar a história de vida dela. Não sei se você conhece, por exemplo, o município de São João de Meriti, ele é muito longe do centro do Rio de Janeiro. E as pessoas que trabalham no centro do Rio de Janeiro, às vezes elas demoram 2 horas para chegar no trabalho. Então, você imagina, uma pessoa que às vezes sai de casa cedo, na madrugada, trabalha o dia inteiro, aí, final, volta para casa mais 1 hora e pouco, 2 horas, um transporte público lotado, uma situação adversa, chegar em casa, como é que ela acompanha o filho? E aqui eu gostaria de deixar muito claro que não é uma crítica somente, mas é uma realidade que a gente se depara hoje
no nosso país. Às vezes você vê, essa mãe, por exemplo, ela declarou isso para mim. Olha, eu queria muito acompanhar o meu filho de perto, não estou conseguindo, entendeu? Aí ela me pediu ajuda, ela, por favor, me ajuda nisso. E aí você, poxa, se sente até um pouco impotente de não poder fazer mais, de não poder, acabou a aula, tá ali com aquele aluno, vem cá, rapaz, vamos fazer o dever, tu fez, tu, aquilo. Porque o que acontece hoje, Júnior? Você pega uma criança hoje que ela fica sem acompanhamento, ela corre para uma rede social, ela fica o dia inteiro num videogame, ela fica o dia inteiro numa rede social, num TikTok, nisso, naquilo. Então, o ensino ele vai ficando de lado, vai ficando de lado. Então, essa parceria hoje, ela está muito desigual. A escola está muito sobrecarregada. Ela está tendo que cumprir um papel que muitas vezes não seria dela, né? E isso nos torna, como educadores, cada vez... isso para nós é um desafio cada vez maior, né? Diante de uma parceria que está desigual, como é que a gente vai trabalhar isso? E aí o que a gente faz para amenizar isso? A gente reúne coordenadores semanalmente, a gente reúne os coordenadores e nessa reunião a gente começa a traçar metas para tentar diminuir essa perda que, infelizmente, nós temos hoje nessa parceria família-escola. Tá? Entendi. Entendi. Valdir, veja só, quando você tem essa parceria e qualquer dos lados da parceria, eu digo família e escola, ela é quebrada, há um prejuízo para o aluno, né? Há um prejuízo. E, infelizmente, por conta dessa falta de parceria em algumas famílias, por motivos diversos, às vezes o assunto ele vai atingir dois campos: saúde pública e polícia. Saúde pública e polícia. Saúde pública por quê? Drogas, sexo, e aí vem doenças sexualmente transmissíveis, abortos, gravidez indesejadas. Minha irmã, ela trabalha no hospital de crianças. Ela disse, Júnior, crianças de 11 anos ficam grávidas. 11 anos Cada de vez idade. mais cedo, né? Cada vez mais cedo, a criança de 11 anos de idade chegando grávida. Então, veja só, isso porque a escola ela tem um papel, a família também. Mas saúde pública, aí vem o lado da polícia. Droga, tráfico, assalto, roubos, furtos e etc. Então, termina desencadeando para o lado da polícia uma parte onde a primeira parceria ela não foi bem feita. Um dos lados quebrou, ou a escola não funcionou, a metodologia de ensino não funcionou, ou a família ela não fez o seu papel. Por motivos diversos que o Valdir já falou, você falou com muita propriedade aqui. Então termina desencadeando um problema para a segurança pública. E aí quando você vai pegar a pessoa, quem é essa pessoa? É a pessoa que o pai não está nem aí para a criança. Uma criança que se evadiu da escola, que não estuda, ou se estuda, você faz uma pergunta, quem descobriu o Brasil? Ele vai dizer que foi o Washington, vai dizer tudo. Eu vejo com horrores alguma situação, que você falou aí de TikTok, eu me lembrei de uma coisa, às vezes você vê alguns vídeos na internet e fazendo chacota, né? Canta aí o hino nacional. E a pessoa não sabe. Perguntando quem descobriu o Brasil para um jovem, ele não sabe, mas literalmente ele não sabe. Mas todo mundo acha graça nisso, que isso aí está sendo valorado pela sociedade, pela juventude de hoje. A pessoa ser ignorante, ou não ser esclarecida, ou não ser estudada, ou não ser alfabetizada, vira motivo de chacota, mas vira uma coisa que para a sociedade de hoje é tão comum, tão natural e é até bonito. Você vê uma criança hoje, né, um adolescente, pegar um livro
para ler, de literatura, ou o que quer que seja. Esse adolescente da sociedade que nós vivemos, ele é antiquadro, ele é, como é, CDF, na minha época era CDF que chamava, né? Tonto, é o que for. Né? Hoje, é você com o celular iPhone, que muitas vezes os pais não têm condições de comprar, né? Financiam a 100 vezes até a eternidade aí, dá para o filho tudo que o filho quer, e nós estamos construindo que tipo de gente, né? É. Então, eu acredito nesse fortalecimento da sociedade, e a sociedade tem que estar junto. Você falou ali que você acompanhava os seus filhos, é o que nós fazemos aqui. A minha esposa, quando ela não pega os meninos, como é que tá, eu sou lá. A minha esposa, essa semana, por exemplo, disse: ó, Júnior, essa parte aqui de estatística, eu não estou conseguindo, de probabilidade, eu não estou conseguindo resolver. Aí eu peguei a criança, ela: meu filho, vamos aqui, A mais B igual a C, vamos lá. Aqui, proporção, vamos aqui estudar. Então, e tá aqui pais que participam ativamente. Agora, veja, isso porque eu sou escolarizado, eu, graças a Deus, fiz escola, graduação, pós-graduação, minha esposa da mesma forma. Então, o que é que a gente entende? Que pais assim constroem filhos, em tese, melhores. Então, eu Mas acho que é muito deixa importante. eu te interromper nisso aí. Você me falou uma coisa que me trouxe a lembrança. Eu também estudei, mas eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, Júnior, por exemplo. Minha mãe era analfabeta, Júnior. Ela não sabia ler e nem escrever. Agora, rapaz, ela acompanhava todo o meu ensino. Todo. Todo. Ela conseguia distinguir os números, né? Então, meu boletim, minhas notas. E tinha uma coisa assim que me traziam, na época, eu criança ainda, eu ficava revoltado que tinha um cadeado que ela botava no portão. A nossa diversão era o quê? Era bola, uma pipa, né? E a minha mãe, ela colocava um cadeadão no portão, Júnior. E eu ficava do meu portão olhando os garotos jogar bola, pipa, porque eu tinha tirado nota baixa. Rapaz, depois eu brincava com os meus filhos, eu falava: santo cadeado. Como aquele cadeado me fez bem, Júnior. Então, uma pessoa analfabeta, sem estudo, criado na roça, né? Mas que conseguiu acompanhar os meus estudos e sempre fazendo com que eu entendesse que se eu não fosse bom na escola, portas se fechariam. No meu caso, era um portão com um cadeadão desse tamanho. Eu E me lembro paralelo a também. isso, eu lembrei de uma situação também engraçada, que o meu filho, uma vez, ele estudando português, ele estava com uma dificuldade de português, rapaz, eu ali com ele já nervoso, porque eu vendo que ele não estava querendo estudar, com preguiça, e aquilo ali. Aí a minha vizinha do lado, ela falou: poxa, que coisa chata ficar brigando com uma criança por causa de estudo. Aí eu falei para ela: poxa, toda a educação, eu falei: olha, vou transmitir para o meu filho aquilo que eu aprendi. Eu jamais vou te criticar porque você venha fazer diferente. Mas lá na frente a gente vai ver, né? E os meus filhos vão poder ver se valeram a pena. E o meu filho, rapaz, ele graças a Deus, estudou, teve oportunidade, tem um bom emprego, certo? Minha nora está se formando em medicina. Então, são coisas que a gente pôde transmitir e, como você falou hoje, a gente vê uma sociedade que não tem essa preocupação, né? O Valdir, você falou muito bem aí, porque os nossos pais talvez não tenham essa história de formação que a gente teve. Eu Não, também, da mesma forma. Minha mãe, ela só fez até quinta série, meu pai até terceira série. Mas minha mãe, meu amigo, vou dizer uma coisa para você: se ela estivesse no exército, a coronela era minha mãe. Meu pai não alta tratava muito patente, de né? estudo. Alta patente. Ela chegava. Olha, duas coisas
minha mãe, ela não tinha o estudo, né? Mas ela sempre, cadê a prova? Onde é que tá? Cadê a atividade? Vai fazer, né? E aí, eu me lembro muito bem que duas coisas minha mãe sabia e ela exigia. Duas. Tabuada e cópia. Cópia. Quando ela não sabia o assunto, era só, responda aí, eu vou chamar sua tia, que tem uma tia que era pedagoga, e aí, Magali, o nome dela, e ela disse, vai para sua tia vai responder, ela não sabia. Mas aí, quando ela não sabia e a tia não estava, ela disse, vamos fazer uma cópia. Meu amigo, ela pegava cada texto para fazer a cópia, e aí a gente queria brincar, o que é que a gente fazia? Fazia de todo jeito. Aí ela pegava assim, olhava e disse, apague e faça tudo de novo. Eu quero letra bonita. Aí você lá fazia esse cadeado que tinha na sua porta, também tinha na minha. Então eu fazia cópia. Ou seja, repetidas vezes fazia. Não era do jeito que ela queria, eu chegava, chorava, porque eu queria brincar. Aí o pingo da lágrima caía, a lágrima caía na folha e rasgava. Olha, quando ela via essa folha rasgada, assim, ela disse, olha, aí entrava a disciplina. Você está com pressa? Então, se eu quero dizer uma coisa a você, você não vai mais brincar. Se você fizer direito, você só faz uma vez. Se você não fizer direito, você vai fazer 10 vezes. E se nas 10 vezes que você fizer, você não conseguir, você não vai brincar. Aí pegava a folha assim, rasgava, passa mais uma vez. Aí o que eu fazia? Não tinha jeito. Ia fazer bem desenhadozinho. Quando eu terminava, ela disse, tá vendo, meu filho? Me deu um beijo. E por dentro, eu estava com uma raiva, mas ela me ensinou uma coisa que era o respeito a ela, entendeu? Que a autoridade da casa naquele momento era a minha mãe. Eu tinha que obedecer e não adiantava os meus desejos que eu tinha, entendeu? E não adiantava, não. Eu até... Valdir, vou contar uma história aqui que fugiu um pouquinho aqui do tema, mas vai ser engraçado. Até o 9º ano, eu era considerado aluno cobra, que só passava me arrastando. Muito ruim. Eu posso dizer isso. Muito. Até a quinta série, até quarta, né? Muito bom. Só tirava muito nota boa. De quinta ao 9º ano, olha, naquela época, a oitava série, né? Quinta série, oitava série, muito ruim. Era 3 matérias, 4 matérias vermelhas o tempo todo. Eu apanhava muito. Eu apanhava do meu pai, da minha mãe e da minha avó. Apanhava na trindade, vó, pai e mãe. Mas um dia até só para mostrar a questão dos pais fiscalizando o filho. Minha mãe chegou e disse, cadê a prova? Não, mãe, não recebi não. Outra semana, eu disse, cadê a prova? Não recebi não, mãe. E eu já tinha recebido a prova, tinha tirado acho que 2, 1,5, mais ou menos isso. Foi o que eu fiz. Eu, inocentemente, peguei minha prova, aí dobrei. Ela ficou do tamanho de uma foto de 3x4 e botei na minha carteira. Ao invés de jogar fora, eu guardei a minha prova lá. O que aconteceu? Minha mãe foi lá na escola, entendeu? Foi lá na escola, e aí? Não, já entreguei a prova. Entregou. Ela pegou, foi lá, a minha esposa está dizendo, não conta não. Eu vou contar. Eu estou escrevendo aqui. Aí eu peguei, ela pegou minha carteira. Quando ela puxou, estava lá. Ela dobrou ela. Aí, Júnior! Aí, quando fala assim, parece o som de corneta que você já sabe que tem que despertar. Oi, mãe, cadê a prova? Ele não entregou, não. Se isso aqui é o quê? Olha só. Que isso aqui é o quê? Aí eu fui lá. Que é isso aí? Não, mãe, isso aí não é que ele entregou a prova e eu esqueci de mostrar. Aí ela disse, e por que você tirou 1,5? Eu disse, não, mãe, isso aí não é valendo de 0 a 10, não. Vai reparar a ideia. Isso é valendo 3 pontos. Se quer dizer que você tirou 50%, certo? E esse monte de erro aqui? Ou seja, eu não tinha o que fazer. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu quero falar que havia participação da minha família, mesmo não tendo grau de instrução. A minha família sabia o que queria. Ela queria que os filhos fossem melhores que os pais, que tivessem uma formação superior. A minha irmã também tem formação superior. Todos dois, eu e minha irmã, somos de cargo público, estadual, entendeu? Então nós temos hoje nós estamos colhendo algo que o meu pai e minha mãe plantou lá atrás.
trazendo agora para nossa live, o elo família com escola realmente funciona. Realmente funciona. E eu vou, assim, com muita propriedade, passar para aqueles que nos assistem que a base do ensino de uma escola militarizada é resgatar esses valores. É o cadeado, entendeu? É a cobrança, é a competição, chamar os pais para a escola. Então, o ensino militar ele tem esse princípio de hierarquia, de disciplina e de que o professor, o coordenador, o diretor, ele conheça o aluno. O que acontece hoje com a educação, Júnior? Tanto pública como privada, né? Na pública, nem se fala. O professor não sabe, às vezes, nem o nome do aluno. Tá? Não sabe, vai ficar o ano inteiro ali e não sabe. Ah, aquele aluno ali. Então. E numa escola privada, não tem essa preocupação de acompanhar o rendimento do aluno. Então, numa escola militar, o rendimento do aluno é acompanhado. A gente acompanha isso, se preocupa, né? Quando a gente começa a observar que nós tivemos uma deficiência em matemática, aí nós fizemos aula de reposição, entendeu? E de reforço aos sábados daquela matéria. Então, tudo isso em função daquilo que a gente começa a acompanhar e ver como necessidade. O que a gente vê hoje, a gente falou aqui de várias situações em termos de educação, mas a gente vê que hoje, aí eu vou falar para você como educador, como funcionário público que fui militar, eu tive suplente de fundo, eu fui fiscal de contrato, então a gente acaba conhecendo muito do que o processo licitatório, de onde vem o dinheiro do governo, né? Então, o que a gente observa hoje? O MEC e o aluno eles estão muito distantes. Né? O MEC, rapaz, o dinheiro que ele tem aqui, né, que poderia ser mais até, não estou aqui dizendo que é suficiente, não tenho dados para isso, não quero falar daquilo que eu não conheço. Mas o dinheiro que está aqui no MEC, até chegar no aluno, rapaz, ele passa por muitos caminhos. Isso eu acho que dificulta muito a educação. Muito, muito mesmo. Então, você vê, vou te dar um exemplo aqui, o Bolsa Família. Pô, nós temos ali um ministério que cuida disso e o dinheiro chega lá mais rápido naquele que necessita. Então, um exemplo. Mas o dinheiro do MEC não, ele passa por muitos caminhos até chegar no aluno. E o que a gente observa hoje é uma educação cada vez mais doente, física e emocionalmente, alunos cada vez mais despreparados. Existem dados aí que mostram, né, dificuldade de leitura, de efetuar a matemática, contas básicas, de somar, soma, subtração, divisão. Então, esses números estão aí para todo mundo ver e eu me preocupo que não está sendo feito nada, né? Passa ano, entra ano, e isso não está mudando, tá? Aí é uma crítica minha como educador. Eu acho que tinha que encurtar esse caminho, MEC e aluno. O MEC ele existe para quê? Para proporcionar a educação de base, né? Que é direito, né? Previsto em Constituição, no ECA. Então, mas o caminho é muito longo até chegar no aluno. E a educação cada vez mais doente, professores cada vez mais desmotivados, alunos cada vez mais cedo deixando a escola, ou pior ainda, os que na escola estão, não sei o que é pior, não aprendem nada, né? E como você disse, qual é o nosso futuro em relação a isso? Então, eu parto do princípio que a educação ela precisa ser levada mais a sério. Né? É verdade. E esse
projeto de um ensino militarizado, né? Valores, disciplina, hierarquia, motivação, acompanhamento do aluno. A gente já sabe que tem um elo fraco. A gente já sabe que tem um elo fraco nesse momento, a família. E eu aqui insisto em dizer, não porque os pais, alguns casos, sim, o pai não está nem aí, mas alguns casos, pô, os pais não conseguem, né? Se perderam diante de tantas dificuldades. Então, se nós sabemos que tem um elo fraco nesse processo chamado educação, a gente tem que fortalecer o outro. Se a família está debilitada, está degradada, certo? A gente tem que fortalecer os educadores, motivá-los e, paralelo a isso, trazer para os alunos também essa motivação, né, com esses valores que são tão necessários. Você está falando de educação, esses dias um vídeo circulou aí em muitas redes sociais mostrando duas situações diferentes. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Nos Estados Unidos, um senhor de muita idade, de cadeira de roda, ele viu uma bandeira dos Estados Unidos cair no chão e ele foi lá, pediu para a pessoa que estava empurrando ele pegou a bandeira, ele bateu lá na casa, ó, sua bandeira caiu aqui, ó, a bandeira representa o nosso país. Então, e ele fez questão, com toda a limitação dele física, ele não se conformou em ver aquela bandeira no chão. E tem um vídeo aí, que eu não sei se também é um vídeo verdadeiro, é fake, eu não sei, mas de algumas pessoas com uma bandeira do Brasil recolhendo lixo, como se fosse um saco de lixo, né? Então, isso são o quê? Valores que se perderam. Valores. Os valores, eles se perdem. Rapaz, então o que é certo começa a se tornar errado. O que é errado começa a se tornar certo. Isso vai sendo algo que contamina. Esses dias, nessas aulas que nós damos, motivacionais, eu trouxe uma pesquisa para os nossos alunos, mostrando que teve uma faculdade, eu não lembro o nome aqui, porque eu lembrei agora, eu não tenho aqui o nome, tudo, mas ela fez uma pesquisa em 2019, 2018, não lembro bem o ano, quantas horas os alunos estudaram em média para passar na Faculdade de Medicina Federal, né? E se observou que o aluno que estudou menos, acho que estudou 12 horas para aquela faculdade. Então, olha só a dificuldade que se tem pela frente, né? 12 horas de estudo, rapaz, para você passar numa faculdade. Aí o cara vai descobrir isso lá no final do ensino médio. Se ele não consegue nem fazer o dever de casa. É o que está acontecendo com os nossos alunos, a grande maioria, né, dos nossos estudantes. Tá? E, paralelo a isso, eu trouxe um vídeo, depois você assiste, se você quiser. Esse vídeo, ele fala de uma família de catadores de lixo. Um vídeo interessantíssimo. Catadores de lixo. E nessa família, existe lá a filha que ela passou na faculdade de medicina. E ali conta a história dela nesse vídeo. Eu trouxe isso para os alunos. Mostra onde ela mora. Ela mora no mesmo ambiente de trabalho dos pais, né? Ali, onde os pais fazem ali a reciclagem de lixo e tal. E mostra um pouco da história de vida, a mãe, a simplicidade da mãe, do pai. E essa aluna, ela conseguiu passar numa faculdade federal de medicina. E a mãe até, ela cita um fato interessante no vídeo. Teve um dia que o sapato da minha filha abriu. Aí você pensa, ela vai comprar um sapato, o outro não. Ela fala, eu peguei o valor que a gente ganhou naquele dia e consegui comprar uma Super Bonder, colhei o sapato dela e outro dia ela foi para a escola. E no final dessa aula, né, a gente começa a trazer para os alunos,
se essa menina, se essa jovem, com toda essa dificuldade, com certeza ela não tem internet lá, Júnior, certo? Ela não tinha facilidade de livros, se com toda essa dificuldade essa menina ela conseguiu passar na faculdade de medicina, né? Por quê? Porque um aluno hoje, que às vezes o pai está fazendo um esforço danado, não começa a traçar um objetivo desde cedo. E é isso que o ensino militarizado ele quer despertar, né? Além da disciplina e hierarquia, despertar para a competição, que a educação ela é transformadora, que ela abre portas, que a competição vai existir sempre. Então, a gente quer preparar os nossos alunos para entenderem isso. Ó, a vida é uma competição e é justamente o que o ensino hoje ele não faz. A educação hoje, infelizmente, ela não desperta mais isso no aluno. Tá? Aí eu lembro dos dois jovens lá com a mesma idade, não sei o que eu quero ser, não sei o meu nome, não sei que dia é hoje, né? Não sei o que vou fazer amanhã. Se você pegar uma grande parte hoje da juventude, eles estão assim, né? Desmotivados, entendeu? E sem querer até mesmo permanecer na escola. É. E aí o país que a gente vai ter vai ser o pior possível no amanhã, né? Se hoje já está ruim, amanhã, e aí não tem investimento que qualquer que seja que você possa fazer, no sentido de dar dinheiro para a família, para poder a família levar o menino para a escola, porque os valores da família estão totalmente degradados, o filho não quer saber, e aí é uma bola de neve e não chega em lugar nenhum. Claudio, estamos chegando aqui no final, já estamos com mais de uma hora aqui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a sua pessoa, certo? Eu acho que de uma forma brilhante, você conseguiu esclarecer para nós, para a sociedade, né? Com certeza o vídeo vai ficar disposto, né, no nosso canal do YouTube. Vou baixar aqui do Instagram, depois vou colocar lá no YouTube, as pessoas que quiserem assistir, reassistir, compartilhar essas informações com pais, com colegas de trabalho, pode buscar lá no Somos Podcast, vou até colocar aqui o nome para vocês verem. Esse nome aqui é Somos Podcast, MMUS, tá bom? E a gente vai baixar. Quero agradecer também o apoio aqui que nós tivemos para essa live da Vânia, né? A Vânia, que é a diretora-geral da escola, é? Isso, ela que é diretora-geral, ela que idealizou esse projeto por causa de um sonho de família, acreditou nisso. E eu aceitei esse desafio, né? E a gente está conseguindo aí êxito. Não está sendo fácil, volto a dizer. Os desafios são muito grandes ainda, mas já encontramos êxito, né, em tudo que temos visto aí no dia a dia da escola. Eu estou vendo uma contagem aqui de participação. Vânia teve 1.539 participações. Ou seja, é entusiasta mesmo. E é bom trabalhar com pessoas assim, né? Porque quando você tem uma pessoa de cima que ela quer, que ela deseja, e esse entusiasmo, esse sonho, o desejo de ter uma escola melhor realizado, isso termina contagiando as pessoas. Talvez um profissional ou outro, num primeiro momento, não tem jeito não, isso aí é assim mesmo, eu faço o que ensino e o aluno faz o que aprende, e a gente sai rolando essa situação, mas você tem uma pessoa entusiasta, você tem uma pessoa profissional, técnica, né, que tem um gabarito, que tem um currículo, e aí esse profissional compra a ideia, junto com a diretora principal, imprime essa ideia para o professor compra a ideia, passa para aluno, e o resultado, eu vou dizer, sem sombra de dúvidas, já está acontecendo, é transformador, mas vai acontecer mais ainda. Amanhã, esses alunos do terceiro ano, do segundo, que foi o terceiro, quando sair da escola, né, é que vão dizer, olha, eu estudei no local onde havia respeito, principalmente quando ele se deparar, às vezes, com a universidade que não tem nada disso, né? Ele vai entrar lá, ele vai conseguir, mas vai entrar lá e vai sentir, vai lembrar dos momentos de ordem, de disciplina, porque são valores que a gente carrega pro resto da vida.
Eu tenho 42 anos, ou seja, estou há 24 anos, né, 25 anos da minha formação, da minha escola, e os valores que eu aprendi lá, carrego para toda a minha vida e transfiro isso para os meus filhos, tá bom? Então, Valdir, suas últimas considerações, agradecimento aqui aos secretários, eu vi que falaram aqui de alguns secretários entraram de esportes, alguns secretários aí, acredito, secretário de educação, falaram aqui de um deputado, não sei quem é o deputado, que entrou. Quero agradecer a todos a presença, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Esse projeto que seja multiplicado para todo o país, tá bom? Que eu entendo, pela experiência que tive como militar, entendo que isso aqui é um bom viés. Não estamos dizendo com isso, como o Valdir falou anteriormente, que é o melhor método, mas é uma coisa que está funcionando, está chegando. Eu queria agradecer primeiramente a você, Júnior, por essa oportunidade. Como falei no início, né? Nós estamos juntos aí numa empreitada de uma construção, de uma igreja nova. A gente tem vivido aí grandes desafios e você nos deu a oportunidade aqui de trazer a conhecimento de muitos o que é uma escola militarizada, né? Isso eu acredito que foi de grande valor para todos. Então, primeiramente, queria te agradecer pelo trabalho que você tem feito, as dúvidas que tem tirado de muitos, oportunidades que você tem dado aí, em todos os aspectos. Parabéns aí pelo Somos Podcast. Eu acompanho tem sido de grande valor. A Vânia também eu gostaria de agradecer, porque embora ela seja dona da escola, diretora geral, ela realmente ela acreditou nesse projeto, nesse sonho que ela tinha, e ela me dá total liberdade para executá-lo, tá? Então, eu costumo dizer que lá a minha patente é mais alta do que a dela até. Ela fica subordinada a mim em muitas coisas, e isso é uma coisa nobre dela, porque ela realmente acredita nisso. E a escola, até por esse entusiasmo da Vânia, essa forma que ela tem de interagir, ela atua ali como presidente de escolas particulares na Baixada, ela trabalha numa associação lá também que traz benefícios para as escolas, né? Então ela tem um envolvimento grande, e a escola ela tem tido um apoio muito grande também ali, secretário de educação, de alguns deputados, prefeito. Todos os nossos eventos, eles comparecem, eles prestigiam, né? Então, nós tivemos uma formatura agora de nomeação dos novos xerifes. O secretário de Educação esteve lá, ele abrilhantou lá a formatura como uma autoridade em termos de educação. Então, fica aqui a nossa gratidão por todo o apoio que nós estamos recebendo com um projeto que não é novo, como eu falei aqui, ele começou em 1889. Ele não é novo, mas ele é inovador. Ele é inovador, porque ele resgata valores que se perderam. Então, o desafio é grande. Nós temos aí muitas propostas para que a gente possa contribuir para uma educação melhor. Então, Júnior, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a Vânia, obrigado a todos que assistiram, que prestigiaram essa live, e que Deus nos abençoe e nos capacite, né, para podermos introduzir e fazer parte de um processo de educação melhor num país tão sofrido, né, onde cada vez mais a educação é colocada de lado. É verdade. Eu não podia terminar esse podcast aqui de outra forma, porque tem autoridades e nós estamos falando de escola militar. Então, a vocês, professores que estão aqui, a diretora geral, ao Valdir, a minha continência no sinal de respeito àquilo que tem sido feito, pelo trabalho, pelo esforço
nós sabemos muito bem que esse esforço transformador, os frutos virão, e o fruto do trabalho é algo assim extraordinário, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, pais, Júnior, alunos, eu quero encerrar com uma frase: pois não, prosseguindo e vencendo. prosseguindo e vencendo, não podia ser diferente. Deus abençoe a todos, não se esqueça de se inscrever lá no YouTube, tá bom? Somos Um podcast. abraço. Deus Fica com abençoe a Deus. todos.